Do sertão onde o sol castiga, nasceu a força antiga. Menina de terra e coragem, que cedo entendeu a viagem. Filha de mãe batalhadora, 10 irmãos, vida sofrida e duradoura. Na roça, ajudou sem reclamar, mesmo quando a infância insistia em ficar. Aos 16, com o peito apertado, um filho nos braços, futuro incerto ao lado. De mala pequena e fé gigante na mão, partiu do sertão para enfrentar São Paulo e seu chão. Lavou roupa, vendeu geladinho, abriu bar, cuidou de menino. No Fusca velho, cheio de emoção, virou condutora e guiou uma geração. Enfrentou vícios, tristeza e dor. Se perdeu um dia, mas Deus a achou. A fé reacendeu o que o mundo tentou apagar. E Maria voltou mais forte para continuar. No powerlifting, encontrou renascer. Era peso no corpo, mas leveza em viver. Mesmo com cirurgia, lesão e pressão, ela ergueu mais que barra, ergueu o coração. No barraco de madeira, ao brilho do pódio, do você não consegue ao recorde sólido. O Brasil via a força que o sertão moldou, e nos palcos do esporte, Maria brilhou. Hoje o mundo inteiro escuta sua voz, uma mulher gigante que levanta por nós. A braba Lu, de alma imbatível, prova que o impossível sempre foi possível. Mustache Hack Powerlifting e Underdog Crew apresenta a braba Lu. Eu me chamo Maria Luísa de Souza, como condutora escolar, tia Lu, tia Luísa. Como irmã da igreja, irmã Luísa. Glória a Deus, salve a igreja com a paz, Senhor. E como atleta, Maria Luísa. Maria Luísa! Vamos ganhar você! Eu nasci no sertão do Ceará. Sou filha de mãe solo e venho de uma família de 8 irmãos, onde que não é fácil, né? Para uma mãe sozinha criar 8 filhos, né? E foi muito difícil a minha infância. Lá na roça, como é que eu posso falar? É sofrido, principalmente para criança. É um trabalho muito pesado. Mas muitas vezes minha mãe falava assim, hoje nós vamos para a roça. Então a gente tinha que ir, porque era dali. E isso era ela, entendeu? E a gente. Então nós que já era maiorzinho, a gente jogava uma cabacinha d'água nas costas, jogava um chapéu de pai e vamos para a roça. E lá a gente ia, catava feijão, quebrava milho, catava algodão. Uma época que eu não gostava mesmo era da colheita de algodão. Eu não gostava não. Eu achava muito ruim aquele negócio lá fedido, não era aqueles besourinhos. Não gostava não. Mas tinha que ir, né? Na colheita de arroz também, a gente tinha que ficar dentro do plantio de arroz, que a água dá no meio da canela, né? E a gente tinha que ficar ali dentro para poder tirar. É bem doído. E logo na minha adolescência eu tive que ir trabalhar de doméstico nas casas dos outros para poder ter um teto, ter um prato de comida e poder estudar. Porque se eu não fizesse isso, eu não teria nada do que eu poderia aprender. Porque lá no Ceará é muito difícil a vida para todos, né? Então a gente se virava do jeito que dava. A minha mãe era separada do meu pai e os mais velhos queriam ganhar o mundo, né? Para melhorar de vida mesmo, né? E ela foi uma delas. Ela veio embora, saiu de casa cedo, então eu não convivi muito com ela, assim, de pequena. Não tenho muita lembrança. Tenho lembrança depois que eu vim para cá, para São Paulo, para morar com ela. Né? E hoje eu moro aqui em São Paulo, vim para cá. Os meus 20 anos, né? E tenho 2 filhos. Prazer, me chamo Francisco Fênix, sou filho de Maria Luísa Souza. Meu nome é Anton Clerc, sou filho da Luísa. Sempre batalhei para
para criar eles também. E trabalhei de empregada doméstica, fui dona de mini mercado, de bar também, patrocinar um bar. E também já fazia geladinho natural, que hoje é o geladinho Gosmê, né? Fazia o geladinho natural e eu saía para vender nas obras. Colocava no isopor, colocava meus 2 filhos dentro do carrinho de mão e saía para vender, para ter uma renda para ajudar o meu esposo, que na época trabalhava muito também, mais 2 filhos pequenos, né? A despesa é grande. Eu conheço minha mãe, assim, ela levando nós para a escola, tal, sempre trabalhando, né? Dando atenção, né? Minha mãe levava a gente muito para a escola, quando ela tinha que levar a gente, ela levava a gente num carrinho de mão, eu e meu irmão, né? Muito pequenos ainda. E levava, buscava. E assim foi minha vida. Mas aí apareceu a oportunidade, eu saí da casa de onde eu trabalhava, de doméstica, e a senhora lá me pagou muito bem, o que eu tinha de direito, e eu acabei comprando um Fusquinha. E desse Fusquinha eu comecei a levar meus filhos para a escola. Aí daí eu fui cuidando dos meninos dela, ela foi trabalhar fora de diarista. Teve uma época também que ela trabalhou no escritório, fazendo faxina, ali no Itaim. E eu cuidava dos meninos dela e estudava, né? Aí chegou um tempo assim que ela colocou os filhos dela numa perua, né? Para ir para a escola e tal, e tava tudo bem, né? Aí o que acontece? Ela teve um dia que esqueceram os meninos dela na escola, né? Aí isso foi uma loucura no dia, ela ficou perturbada, ela, o pai dos meninos e eu também, né? Porque a perua não trouxe o menino para casa, os meninos, e ninguém sabia dos meninos, aí ela ligou na escola e a escola falou que as crianças estavam lá. Aí a partir desse momento ela colocou na cabeça, né, que ia levar os filhos dela para a escola, ia aprender a dirigir e ela mesmo que ia levar os filhos dela. Ela começou a dirigir, ela aprendeu numa variante primeiro, num Opala. Aí quando ela já tinha mais ou menos o jeito de dirigir, que também não foi assim, ela chegou e foi dirigir, né? Teve o processo, né? Como tudo na vida, teve o processo. Ela comprou um Fusquinha e através de eu levar meus filhos para a escola, apareceu um vizinho, apareceu uma colega. Nisso, alguns vizinhos também vê que ela estava todo dia indo levar a gente, começou a procurar ela. Ah, você não leva meu filho e tal. E aí começou a trajetória dela no escolar. Bora. Bora? E começou a dirigir, né? Aí ela levava os filhos dela para a escola e alguns pais que já conheciam ela deu preferência para ela levar as crianças, né? Mesmo no Fusquinha. Ah, você não quer levar meu filho? Ah, você não quer? Eu te pago para levar. E eu comecei levando a filha da vizinha. Eu lembro como hoje eu comecei a transportar uma criança que morava aqui nas mansões, aqui em cima no Morumbi. E eu comecei a transportar ela e através dessa criança veio mais e mais. Então, eu sou a Joyce, sou a mãe do Roberto, que a Lu levava para a escola e ela vinha pegar todo dia aqui na minha porta e trazia aqui na minha porta. E ele ficou indo com ela até os 18 anos para a escola. Eu não deixava ele de jeito nenhum, de perua de rua. Não ia, só ia com ela. E ela começou com Fusquinha, indo levar 2 crianças. E daí eu fui barrada quando eu estava com uns
5 crianças, vamos dizer assim, fora os meus 2. Estava com as 5 crianças assim, transportando, e eu fui barrada pelo rapaz que trabalhava lá já há algum tempo. Ele falou que eu não poderia entrar, quer dizer, invadir, né? Ali, ele falou que eu teria que comprar. Eu falei para ele, mas eu não tenho como comprar uma linha, eu tenho um Fusca. Aí ele falou assim, independente, você está trazendo mais de 4 crianças. Então eu resolvi, eu digo, vou me especializar primeiro, quando eu comprar um carro maior a gente volta a conversar. E daí eu passei a fazer curso, a procurar como que era o trabalho escolar, ele legalizado, porque eu sempre tive comigo, clandestino eu não queria ficar, porque eu sabia o sofrimento de quem trabalha clandestino, como que é. Então eu resolvi me aperfeiçoar, fazer os cursos e troquei de carro. De um Fusca eu comprei uma Paraty, achando que aquilo ali ia resolver meu problema. Não resolveu, porque aumentou as crianças, mas enfim, cadê o espaço? Como ela era mulher e estava começando, e a mulher tem mais um jeito com criança, né? Tem mais uma delicadeza, né? Ela era muito procurada. Aí aconteceu o seguinte, ela falou assim, ai, Silvia, as crianças estão aumentando, eu tenho que comprar um carro maior. Falei, tá bom. Trabalhar, mulher, cadê você? Aí foi quando eu resolvi comprar uma Kombi. Então dessa Kombi eu transformei ela todinha, eu fiz ela igual a casinha de boneca. Coloquei cortina, coloquei banquinhos e comecei a transportar a criança, já legalizada. Aí a gente também não tinha dinheiro, era confiando nos outros, né? Primeiramente em Deus e depois dos amigos. Aí ela vendeu a Paraty, né? Aí investiu numa Kombi, só que a Kombi foi assim, o dinheiro da Paraty ela deu de entrada e o pegão da mecha, que a gente chama de pegão da mecha, entrou como financiador, né, da gente. Ele comprou o carro no nome dele e a gente ficou pagando financiamento, né? E aí a gente comprou a Kombi, estava trabalhando tudo bonitinho, né? Ela já tinha feito o curso pré-escolar, já tinha tirado a categoria D, tinha se legalizado todinho, o carro já tinha faixa, estava registrado no sistema do Detran e tudo mais, né? Então eu cheguei nesse senhor e falei para ele, pois então vamos conversar sobre ali o que o senhor quer vender. E ele falou assim, você me dá um cheque de tanto, você passa a transportar as crianças que você já tem, porém não pode ultrapassar de tal rua. Aí eu falei para ele, mas isso está errado, já estou pagando uma fortuna numa coisa que eu poderia só pegar e levar. Mas aí tudo bem, eu concordei porque era uma coisa que eu queria. E assim foi, então, onde entra minha irmã, a Silminha, meu braço direito, sempre. Quando a gente tinha um Fusquinha, ela era minha monitora. Só que ela catava as crianças a pé, né? E trazia para um ponto para me levar para a escola. Do mesmo jeito eu fazia, eu trazia as crianças do colégio, entregava para ela e ela ia entregar nas portas, onde eu não conseguiria entregar de carro. E assim fomos lutando. E aí ela me chamou para ser a monitora dela, né? Só que era aquelas monitoras que pegavam as crianças a pé. Ela levava de manhã, né? Aí meio dia, quando ela trazia essas crianças, eu já juntava mais 4 crianças, ficava no ponto esperando ela chegar, para levar as crianças na escola e eu entregava os outros a pé. Porque era tudo ali pertinho, né? E não tinha a vigilância que tem hoje, né? Com o transporte escolar. Tirou a categoria D, que era obrigatório, foi entender como funcionava todo o DTP, que é o Departamento de Transporte Público, para poder ali trabalhar de uma maneira legalizada e corretamente. E de lá para cá foi só evolução.
passamos por alguns perrengues, quando ela levou o carro a Kombi para poder arrumar, e acabamos sofrendo um assalto. E ali a gente vê tudo que a gente conquistou indo por água abaixo e você se vê sem rumo. A gente estava com essa Kombi já há uns 2 anos, mais ou menos. Aí aconteceu da gente ser assaltada, nós dois. Deixamos as crianças na escola e fomos levar o carro para revisão. E lá eu fui assaltada mão armada. Antes da oficina abrir, chegou um cara, né, armado, e pôs a arma na cabeça dela e falou que era um assalto, né? Que era para entregar o carro. Aí nisso eu falei, eu posso pegar os documentos? Aí peguei toda a documentação dos carros, né? Que é as papeladas escolares, que sempre tinha que andar no posto com a gente. Aí aí ele falou assim, pode descer, eu desci. Aí eu já comecei a pedir socorro, né? Ligar para a polícia, pedir socorro quem estava na calçada. Aí ele puxou um pouquinho a van e ela desceu, né? Aí o nosso desespero, devendo o carro, sem dinheiro e as crianças tudo na escola. Aí fomos para a delegacia. E para desespero, né? Porque era tudo que eu tinha. Era aquela Kombi. Aí nessa época eu já tinha 12 crianças completas, que era a lotação completa de uma Kombi era 12 crianças. Eu já tinha tudo completinho. E eu me desesperei, porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha outro carro. Todo carro que eu tinha era aquele. Então, a gente foi fazer um boletim de ocorrência lá mesmo no bairro onde a gente foi assaltada. E ao voltar para casa, a gente passou em frente a uma agência. E eu vi um carro lá, era por nome de besta, só que era aquelas quadradinhas. Bem antiga, era de 90, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, olha mulher, tem um carro vendendo. E nós tudo nervosos, né? Falei, mas com que eu vou comprar esse carro, meu Deus? Vamos fazer a ocorrência. Aí a gente foi lá, fez a ocorrência, aí voltou na agência, né? Aí o rapaz falou assim, tá tanto. Aí ela falou assim, vixe, não tem esse dinheiro, a gente não tem esse dinheiro em caixa. E eu falei para minha irmã, um dia eu ainda vou comprar um carro desse. E a gente parou de frente a essa concessionária. Só que, porém, eu chorava muito, porque tinha me levado tudo, minha ferramenta de trabalho. E ela perguntou, quer entrar um pouquinho? Eu peço um pouco de água para você. E a gente entrou, porém, o rapaz que veio atender a gente perguntou qual era o motivo, que eu estava naquele choro todo. E ela explicou. Aí o cara falou, nossa, que chato, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, você tá com o boletim de ocorrência? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, você tem toda a documentação escolar? CRM, você é toda credenciada? Eu falei, sou. Aí ele falou, pois então temos um jeito. Me dá a sua documentação que eu vou passar a sua ficha. Porém, ele demora 3 dias, se for aprovada, para a gente ter uma resposta. Eu falei, tá bom. Passei a documentação para o rapaz, deixei lá e vim embora para cá. A gente pegou um táxi e veio embora para casa. E eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer. Porém, tinha o meu vizinho, sou muito grata a ele, o nome dele é Valtinho. Posso falar o nome dele aqui, porque eu sou super grata a ele. Ele tinha uma Kombi. Aí ele falou para mim, olha, ele me chamava de Lu. Ó, Lu, tudo que eu tenho é essa Kombi. Se você quiser trabalhar com ela, você fica à vontade, até você conseguir um outro carro, ou que as buscas que eles estão fazendo seja vitoriosa e seu carro volte. Mas tá aqui minha Kombi, eu uso o tempo que você precisar. E eu usei. Peguei a Kombi dele e fui trabalhar com minha irmã. Porém, eu tinha muito medo. Ninguém podia se aproximar do carro, porque se aproximasse do carro, eu já achava que eu ia ser assaltada. Então eu fiquei com esse trauma, mas dei continuidade, não deixei ninguém na mão, dei continuidade ao meu trabalho, porém eu fui muito honesta com os pais. E eu falava, estou nesse carro, e contava toda a história, né? Então eles, não, vamos se unir, vamos se ajudar e tudo vai dar certo.
E eu fiquei naquela expectativa sempre de esperar vir a resposta da concessionária lá do cara. Eu lembro até hoje o nome do rapaz que nos atendeu, Ricardo. Aí eu lembro, 2 dias depois eu liguei, e aí, Ricardo? Ele falou, não, Maria Luísa, tem que esperar os 3 dias para poder sair a resposta. Aí tudo bem. Conseguiu, com o nome ali e a ajuda de alguns, conseguimos comprar um carrinho até melhor, que foi uma besta. Com 3 dias, eu lembro como hoje, estava na escola, frente à escola, lá no Brooklyn. Aí meu celular tocou, eu atendi, era ele. Aí ele falou assim, você quer uma boa notícia? A sua ficha foi aprovada, é só você vir aqui para a gente terminar de fazer o que tem que fazer e você levar seu carro. Então aquilo foi uma felicidade grande, enorme. Então eu fiquei muito feliz. Aí falei com minha irmã, né? Falei para ela, o carro foi aprovado. Ela já pegou as papeladas, tudo, levou no DTP e querer descer o carro, pôs alvará, tudo, né? Aí voltamos a trabalhar. Porém, a gente tem que dar baixa no CRM para pôr nela, porque eu não vou pôr um carro daquele na rua clandestino. Só que a burocracia é muito grande para você credenciar um carro. E que você já tem um sistema para você colocar outro, é pior ainda. Então eu tive que dar baixa no CRM para depois colocar o outro. E isso foi meses e meses. E dinheiro que eu não tinha. Porém, eu esperava a mensalidade de cada mês para poder dar continuidade a cada processo que ali vinha. É muita documentação, eles exigem muita documentação. E eu consegui, após 3, 4 meses, eu consegui deixar ela do jeito que eu queria. Aí eu cheguei no rapaz, devolvi o carro dele e continuei o trabalho. Após uns 8 para 9 meses, eu nem lembrava mais desse carro que teriam me levado. Para 8 para 9 meses eu estava saindo, quando o telefone residencial tocou. Aí eu falei, deixa eu atender, passou uma emergência. Quando eu atendi do outro lado da linha, a pessoa perguntou, a Maria Luísa, eu falei, sim, sou eu. Você teve um carro roubado por esses tempos? Eu falei, tive uma Kombi, mas já faz um tempo. Ele falou assim, então, sua Kombi está aqui em Santana, você veio pegar seu carro. Só que eu fui pegar o carro lá, mas o meu esposo, mas eu não tive coragem de entrar dentro do carro. Porém, ele estava só a capa, né? O resto eles tinham levado tudo. Ela estava como lotação, né? Fazendo lotação clandestina, porque essa época eles usavam muito, né? E eu trouxe ela, arrumei ela e vendi. Com o dinheiro dela, eu dei entrada num outro carro, que foi a besta GS. Era uma dos primeiros carros que apareceu na época da Kia, nesses carros. Aqui dentro do Paraisópolis, eu era a única que tinha um carro do ano assim, né? Zerado, comprei ela zerada. E um carro bem, bem valorizado mesmo. E aí eu peguei ela. Como eu tinha dado baixa no CRM, eu só ativei aquele CRM. Coloquei nela. Então foi aí onde minha irmã já tinha feito o curso, já tinha se especializado para ela trabalhar. Em uma e eu na outra. E assim a gente deu continuidade ao nosso trabalho. E aí foi onde ela também trouxe a minha tia para mais perto ali, incentivando ela, não, tira a carta, vamos lá para minha tia. Até o momento eu era só ajudante dela. E foi onde começou a trajetória das duas, né? São duas guerreiras, né? Desde sempre aí, juntas, de mãos dadas, até hoje. Né? São parceiras, são irmãs, né? Amigas. E minha tia também muita resistência para poder dirigir. E ela sempre incentivando, vamos, você consegue, você consegue, você consegue. Ela falou assim, ai mulher, tá na hora de tu começar a dirigir também. Eu falei assim, mulher, eu tenho medo. Eu morro de medo. Eu falei, não, vai pra autoescola. Aí eu fiz autoescola, isso tudo eu ainda estudava e cuidava dos meninos. Teve uma época que eu fui trabalhar diarista também, mas continuei estudando, né? Aí a gente resolveu essa parte de
habilitação, essas coisas. Aí ela fala assim, agora eu vou vender a Kombi e dar entrada num carrinho maior, melhor. Ela comprou uma besta, a Gran Besta, né? Que é 21 lugares, 16 lugares. Aí a gente começou a trabalhar e fica muito conhecida no bairro, né? A gente ficou muito conhecida como as duas irmãs da perua. Aí chegou um certo tempo que a gente precisou de um carro a mais, aí compramos esse outro carro, um Ducato. Foi aqui na Eliseu de Almeida, aí a gente também não tinha dinheiro. Era tudo preparação de Deus, porque a gente chegou lá, aí o cara falou assim, tem que dar X de entrada. Aí a minha irmã falou assim, você não parcela essa entrada? Eu falei, parcelo. Aí ele falou assim, vão trabalhar com carro, quando vocês tiver o bom dinheiro da entrada, você vai me dar. Aí a gente veio embora e foi trabalhar com carro, né? E daí a gente lotou também, né? Tinha a questão de fazer um bate e volta, né? Porque era muita criança e pouco carro. Aí chegou uma época que ela falou assim, vamos comprar outro carro. Eu falei, mas mulher, agora não dá. Tenta no seu nome comprar. Eu falei, tá bom. Aí eu passei a ficha e foi aprovado, né? Aí compramos outro carro. Aí daí a gente já começou a contratar pessoas, né? Para vir motorista, monitor. Aí começamos a fazer uniforme, né? Para todo mundo. E aí depois fomos crescendo. Aí pegamos outros carros. E foi onde eu tinha que contratar motorista, né? Então eu já tinha um dos meus filhos que já era de maior. Então eu falei com ela, vem trabalhar. Eu também fui em busca de me especializar, tirar minha carta, para ajudar ela também no trabalho. Então eu trabalhei um bom tempo com ela no transporte, também do escolar. Né? Por alguns motivos e alguns problemas eu optei por sair, para acabar não complicando o trabalho dela, que foi um trabalho de muita luta. Onde ela conquistou tudo, o que ela tem, o que elas são hoje. Então eu optei por sair. Fui trabalhar de Uber, abri um lava rápido. Devido a algumas inconsistências, não mantive ali. Eu optei por ficar no Uber. Né? E com a gente, e já tinha um rapaz que já trabalhava com a gente antes, que é o Kleber, é como um filho para mim. Tenho muito carinho por ele, muito respeito. E ele esteve toda essa jornada toda, ele esteve com a gente. E ele trabalhava com a gente também. Aí quando eu comprei um outro carro, ele foi o primeiro motorista que eu resgatei ele veio trabalhar com a gente. Bom dia, velho. Bom dia, tia, tudo bem? Como você está? E as novidades? A novidade tá boa demais, muito bom. Então, isso é muito importante pra gente, tia. A novidade é muito importante. E a gente tá com saúde melhor ainda, né? A gente só pode pedir saúde a Deus, o resto a gente corre atrás. Então é isso aí. Só queria te dar um outro. Obrigado, tia. Um bom dia, viu? Eu sou o Kleber, tenho 43 anos, venho aqui falar de Dona Maria Luísa, uma pessoa que eu tenho um carinho muito enorme. Conheci ela alguns anos atrás, aí, a média de uns 26 anos atrás. Conheci ela através do filho dela, que eu tenho muito carinho por ele. A gente fez uma amizade como se a gente fosse irmão, tenho um carinho por ela como se ela fosse minha mãe, uma mulher guerreira, sempre batalhadora. Já sofreu um pouco na vida, mas vamos falar aqui de coisas alegres, né? Conheci ela, ela tinha um barzinho, ela trabalhava meio período no bar, meio período no transporte escolar. Inclusive me deu uma oportunidade de trabalho. Trabalho com transporte escolar também, tenho 24 anos de transporte escolar. Tenho ela como amiga, já tive ela como patroa também, trabalhei para ela aí muitos anos. Então, aí a gente abriu a empresa, registrou todo mundo, né? Aí começamos a trabalhar. Aí a demanda era muito grande de criança. Tinha carro que ia 2 vezes, ia de manhã, deixava uma turma, em seguida voltava, pegava outra turma que já estava pronta para levar para a escola de novo, de tão conhecido que ficou o nosso trabalho, né?
Posso ir embora? Trabalhar, né? Eu nasci, foi bonita, não foi rica? Trabalhar hoje. Trabalhar. Certo. Joga aí no grupo, pergunta se alguém veio trazer alguma criança. Aí aqui a gente vai até o final assim, de ver, assim, sem o pestanejar. Eu não sabia se eu ia ficar, se eu não ia, né? Eu tava com medo, eu falei, Jesus amado. Aí o outro ano foi, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Vai se acostumando com vai as se crianças. acostumando, agora vai de olho fechado. É. Beijo. Boa noite, tio! Oi, eu sou a Stephanie, mãe do Ravi. A tia Luísa é responsável pelo transporte do nosso precioso, né, Ravi? E o nosso dia a dia fica muito melhor, fica muito mais seguro quando a gente vê o amor e o carinho, né, que ela tem com as crianças. O meu filho é apaixonado por todas elas e é muito gratificante pra gente, como mãe, ter essa segurança, né? A tia Luísa sempre transmitiu muito amor, muito carinho e principalmente segurança pra gente como pais, né? Então isso é muito importante. Amor, calma. Fala que você... Ó, fala pro tio, fala que você gosta da tia Luísa? Você ama a tia Luísa? Fala pra ele. Fala, eu amo a tia Luísa. Você sente saudade da tia Luísa? Fala pra ele. Ela mora no seu coração? Mora? Lá são 19 horas e 58 minutos. Estamos chegando no último horário de trabalho.